Olá, estudantes do sexto ano. Eu sou o professor Alexandre de Geografia e hoje eu estou gravando um vídeo para explicar para vocês um assunto novo dentro da nossa disciplina de Geografia. Vamos falar hoje sobre fusos horários. Pessoal, é importante entender que os fusos horários também podem ser chamados de zonas horárias, e são cada um dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo ao outro do globo terrestre. Essa linha imaginária a gente já conhece, que é o meridiano. Esses então são os fusos horários, e cada faixa destas representa uma hora diferente no globo terrestre. Notem que nós temos uma linha aqui em azul bem claro, que é considerada a linha inicial da contagem dos fusos horários, que é o meridiano de Greenwich. Notem que bem abaixo aqui do nosso mapa temos no sentido esquerdo horas com o sinal de menos na frente e no lado direito, ou seja, indo para leste, as horas com um sinal positivo. Eu vou explicar para frente o que isso significa. Mas notem que os territórios são traçados, então, são cortados por essas linhas imaginárias. Aqui a gente tem um exemplo de limite teórico do fuso horário. Pessoal, é interessante a gente relembrar o que é responsável pela existência de horas diferentes na Terra. Na verdade, a gente sabe que o nosso planeta tem uma forma esférica e ele faz um movimento de rotação, que é o movimento que ele descreve ao redor do seu próprio eixo, do sentido oeste para leste. E esse movimento de rotação, que é responsável pelos dias e pelas noites, tem uma duração aproximada de 24 horas. Então se estabeleceu que um dia civil tem duração de 24 horas. Como a Terra é uma circunferência, ela tem 360 graus. Nós sabemos então que a Terra possui 24 horas e que a circunferência tem 360 graus. Então foi feita a divisão de 360 graus pelas 24 horas que tem um dia e se estabeleceu então que um fuso horário teria 15 graus, teria medida de 15 graus. E esta medida de 15 graus é o equivalente a uma hora. O meridiano de Greenwich se estabeleceu que é o meridiano para a contagem inicial das horas. É a hora segundo o meridiano de Greenwich. Essas duas siglas aqui, esse GMT e esse UTC, eles designam a hora do meridiano. E se estabeleceu também que haveria 12 fusos para o lado leste, que seriam as horas positivas, que a gente viu antes, e 12 fusos para o oeste, que seriam as horas negativas. Essa designação ela serve apenas para se referir que do lado leste as horas estão adiantadas em relação à hora de Greenwich e do lado oeste as horas estão atrasadas em relação ao meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Temos aqui mais um exemplo, um mapa. Vocês podem observar neste mapa, com cuidado e com bastante atenção, observar que os limites dos fusos, eles não respeitam o limite territorial dos países. Por exemplo, notem aqui no Brasil que a nossa região, que o nosso estado de Santa Catarina, ele é cortado por um fuso horário. Teoricamente, o nosso estado, que é cortado pelo limite de um fuso horário, teria 2 horas diferentes. Um fuso, ao qual nós da região oeste pertencemos, teria o relógio atrasado 4 horas em relação ao meridiano principal, e o outro relógio, do pessoal que mora no litoral, teria o relógio atrasado apenas 3 horas. E essa situação não acontece só no Brasil. Notem, por exemplo, aqui, olha aqui no México, né? Uma partezinha aqui do México teria um horário, a maior parte do México teria outro horário, e apenas uma partezinha
bem pequena aqui no norte do México teria um horário diferente ainda. O Brasil é um país com grande extensão longitudinal, e essa extensão longitudinal vai fazer com que dentro de países que têm essa extensão, os horários sejam diferentes, como por exemplo, no Canadá, aqui nos Estados Unidos, na Rússia, né? Porém, decidiu-se que os países teriam autonomia para adotar os fusos horários. Então vocês podem perceber que o Brasil incorporou o estado de Santa Catarina com um só fuso horário aqui, né? Então toda essa faixinha que está em amarelo está 3 horas atrasada em relação ao meridiano de Greenwich. Temos um fuso horário aqui na região oceânica. Temos outro fuso horário na região amazônica, na região centro-oeste. E esse mapa, pessoal, ele está um pouquinho desatualizado. Optei por usar esse mapa porque ele é um mapa que apresenta informações bem claras sobre os fusos horários. Eu já vou explicar o que tem de errado nesse mapa em relação aos fusos horários do Brasil. Notem que a China é um país bem extenso longitudinalmente, né? Leste-oeste. Porém, o governo de lá decidiu adotar apenas um fuso horário. Olhem aqui a Rússia. A Rússia é um país muito extenso leste-oeste e possui vários fusos horários. Estudantes, prestem atenção. Quando você se desloca do sentido oeste para leste, as horas aumentam. Quando você faz o sentido oposto, ou seja, de leste para oeste, as horas irão diminuir. Vamos a um exemplo. Imagine que o professor de geografia se encontra no fuso horário em que fica o meridiano de Greenwich. E nesse fuso horário, agora é meio-dia, ou 12 horas. E o professor descobriu que o Silvio Santos se encontra a oeste do professor de geografia, que ele está a 2 fusos de distância. A pergunta que eu faço: que hora será no fuso horário onde o Silvio Santos se encontra? Eu sei que as horas, quando eu me desloco de leste para oeste, as horas vão diminuir. Então, no fuso anterior, neste fuso -1, será 11 horas. E no fuso -2 será 10 horas. Então, no fuso horário em que o Silvio Santos se encontra, no mesmo momento que o professor está no fuso em que é meio-dia, será 10 horas lá no fuso do Silvio Santos. Vamos imaginar o mesmo exemplo, só que agora em vez de se deslocar de leste para oeste, nós vamos querer saber a hora de alguém que se encontra no lado leste. Eu sei que as horas aumentam quando eu me desloco de oeste para leste. Então, se for 12 horas no fuso que o professor se encontra agora, e eu sei que o Silvio Santos decidiu ir para o lado leste e está no fuso +4, eu vou precisar aumentar as horas ou diminuir? Eu vou precisar aumentar. Então, fazendo a contagem, 12 horas aqui, 13 horas aqui, 14 horas aqui, 15 horas aqui. E que hora é no fuso que o Silvio Santos se encontra? 16 horas. É muito fácil, mas precisa prestar atenção e se concentrar. No Brasil, existem hoje 4 fusos horários. Um fuso horário compreende as ilhas do Oceano Atlântico, como por exemplo Fernando de Noronha e Trinidad e Martim Vaz. O segundo fuso horário, que é o fuso -3 em relação à hora oficial do meridiano de Greenwich, se encontra a maior parte do território brasileiro, o Nordeste, uma parte do Norte, Centro-Oeste e a região Sul. O fuso horário número 4, ou o que está 4 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, se encontra na região Centro-Oeste e uma parte do Norte do Brasil. E o fuso horário número 5, que tinha sido extinto, foi novamente instituído. E do fuso horário número 5,
fazem parte apenas o Acre e a parte ocidental do estado do Amazonas. O governo decidiu que o Amazonas teria 2 fusos, porque essa região de divisa entre um fuso e outro é uma região de floresta, é uma região que não existem cidades. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Um abraço e até a semana que vem.